existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com tua forte mão, vem meus problemas solucionar e dá-me força para caminhar, sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é inútil perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou e por amar-me jamais na cruz ele me negou. Por quantos sofrem, por quantos morrem, sem negar Jesus, aleluia. Por quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus sofreram muito mais. Existem tantos que por Jesus sofreram muito mais. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Um pouquinho só de apego. Já estamos libertos. Igualzinho quando nas casas de farinha antiga, aleluia, se pegava-se as mandioca, né? Se raspava, assava-se no rolete, depois ia para a presa. Para poder no fim ter a bênção. Plantou, colheu, recolheu e acolheu. Deus era muito bom. Quando você leva um apego e você não segue o regimento de Cristo, ao apego dobra. Ele não. O próprio Deus, ele diz lá em Isaías que ele é o marido da viúva, o pai dos órfãos. Amém? Isso significa que ele supre a necessidade da pessoa. Deus, ele nunca erra a ordem. Quando o Salmo 139 falado aqui uma parte, ali o salmista ele diz que para onde eu irei e de quem me esconderei de ti? Aonde eu for, tu me vê. Aonde eu estiver, tu estás. Se eu for até o céu, que significa inverno, lá também tu me vê. Irmão, ninguém escapa do olhar de Deus. Mas há algum justo aqui na terra? Também não. Salmo 101 é bem claro nisso. Quando Davi se apresentou-se justo diante de Deus, Deus disse a ele: olhei eu do céu aqui do meu trono para a terra e não encontrei um justo, um só. Quer dizer, se ele está procurando um justo, é porque ele está vendo também os injustos. Amém? Amém. Ele vê quando eu erro e quando eu acerto. Ele vê quando eu peco contra ele e quando eu me humilho contra ele. Vê tudo. Não passa nada. Amém? Amém. Nada. E diante. Ninguém pense, aleluia, que pode fazer o que quer de si mesmo. Não. Você tem nome, você tem pai, você tem guarda, você tem protetor, você tem a direção do Espírito de Deus. E com tudo isso você ainda se parece que quer ser louco ou louca para fazer aquilo que quer. Em primeiro lugar, nós somos o corpo de Cristo. Cristo, corpo e cabeça da igreja.
Nós estamos servindo e não podemos andar nos entregando à prostituição. Irmão crê. O que quer dizer isso? É somente um recado. Somente um recado. Por quê, meu irmão? Você sabe por que existe muito sofrimento no ser humano? O hino aqui falou. Somos perseguidos por amor de Cristo. E tem aqueles que é perseguido porque cedeu ao amor de Cristo. Amém? Amém. O amor do humano para o humano, ele é passageiro, mas o de Deus ele é eterno. Amém? Amém? Os nossos prazeres, irmãos, não estão nesse mundo. Nosso prazer está na glória eterna. Assim nós não temos paz, é conflito constante. Mas nós devemos buscar a paz e colocar o nosso corpo em diretrizes ligadas a Deus, pelo seu próprio filho. Se não se sente bem com o que tem, não traia, não siga pelo lado errado. Não. Deus supre. O prazer da carne é por 1 minuto, no máximo 5, acabou? E a vida de Deus para nós ela é eterna, não tem fim. E você trocar a sua salvação pelo prazer carnal, ilícito e ilegal, eu não sei o porquê, mas Deus, ele tem a forma dele, mas expressa. Amém? Amém. Se não servir para ninguém, eu guardo para Deus a palavra. Amém, irmão? Amém. Eu guardo para mim. Porque a carne ela não se satisfaz. Não. Os nossos olhos, ele busca, ele pesca, ele atrai e leva para o coração. Lá sempre. Justamente. Está lá na mente. Eu falei outro dia sobre o celular. Uma arma boa, né? Mas ele não serve somente para uma mão, para o bem também, para o socorro, para uma pessoa que nós precisamos de falar urgente, até para entregar uma mensagem que Deus mandou. Amém? Amém? Mas também ele serve para encontro pessoal. Amém? Eu falo para uma pessoa que, como é falada, não vai ficar gravado nada. Se for por escrito, vai ficar gravado. Mas se for preciso de um crime, o juiz pedir para quebrar o civil, para ser descoberto o que eu falei, com quem eu falei, que dia e hora. Por isso que ninguém escapa do olhar de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós dizemos aqui na leitura, no capítulo 5, de Paulo escrevendo aos Romanos, tratando da justificação pela fé, veja bem, e paz com Deus, justificado com Deus através da fé, e ter a paz que intercede entre nós e a Deus. Mas eu vou levar aqui para o mesmo tema, olha, mais no versículo de número 12, que vai falar do outro homem pecador e daquele que perdeu o pecado. Amém? Amém. Porque todo pecado ele é perdoado, ou quase tudo. Só existe um pecado, e não existe perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse daí não tem direito a pecado. Ele pode falar de Deus, de Jesus, dos anjos, dos apóstolos, de tudo. Mas se ele falar contra o Espírito Santo de Deus, escandalizar, esse não tem direito ao perdão. Porque Deus é Espírito. Então ele está escandalizando contra o próprio Espírito de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Muito bem. Tratando da, aleluia, do gênero humano, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo
de número 5 da leitura que nós fizemos aos Romanos, versículo 12, ele diz assim. O texto ele diz Adão e Cristo, é uma comparação, amém? Entre o homem pecador e o homem sem pecado. Entre aquele que peca e aquele que perdoa. Entre aquele que tira a vida e o que dá a vida. Amém, irmão? E que diz assim, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Portanto, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora? A palavra não achei um justo sequer, porque todos eram, é e será pecador. Enquanto viver. Porque muito não tem como pecar. Amém? Amém. Essa palavra, quando Paulo leva a ele, essa palavra, a aplicação, louvado é o nome do Senhor nosso Deus, ele nos dá um subsídio. Mas esse subsídio eu vou lhe dar depois, e por enquanto é um esboço. Aqui quando fala dessa palavra, desta mensagem, desse versículo 12, ele leva até o 21, falando desse tema, glória a Deus, aleluia. E o versículo 2 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja bem, nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para morrer, mas até canto. E o pior dos pecados é o corpóreo, físico, linguístico, pecado, prazeres ilícitos, com quem perdemos tempo. Aqui o subsídio ele diz assim, nesta seção são postas em contraste, quer dizer, como espelho, as consequências do pecado de Adão sobre a humanidade e o resultado da obra salvadora de Cristo. Por maior que seja o Deus e o seu pecado, existe perdão. Existe ainda esperança, salvação. Mas será que devemos continuar sempre no pecado? Tem coisa que a gente pode se livrar, né? Tem coisa que a gente pode se livrar. Tem coisa que a gente pode se livrar. A bigamia, uma palavra que Paulo fala, que o próprio Jesus falou, é viver satisfazendo as duas pessoas, né? Vai agradar um e entristecer o outro. Todo o ser humano compladeiro. Amém? Amém? É viver a bigamia. O homem com duas mulheres, mulher com dois homens. Ou agrada o homem, ou agrada a Deus. Escolha quem agradar. Eu me prefiro, irmão, agradar a Deus. Porque a oferta não falta não. É velho, mas sim, vai pensar. Deus, não falta não, porque para o diabo derrubar, para poder Jacó roubar a bênção do irmão, ofereceu ao pai um prato de lentilha. Amém, irmão? Amém. A bandeja do diabo está aberta assim, ó, para quem quiser. E quando se diz assim, mas o irmão não tem nada a ver com a minha vida, de verdade não tem a ver com a minha. Quem tem a ver com a sua vida e com a minha vida é Deus. É Deus, nosso corpo é seu, faz o que quiser. Só que ele disse, tu és templo, ele disse a Paulo, o próprio Paulo aqui, tu és templo, morada e habitação do meu Espírito. Se tu destruir a minha casa, que sou tu, eu te destruirei, quer dizer, te mato. E agora? O salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Até parece instrução, mas é pregação. É somente para aplicar a palavra bem melhor para a pessoa entender.
Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Segundo, Paulo ele fala no versículo 12, tratando-se desse assunto, dizendo assim: Paulo fala tanto da solicitude de todos para com Adão, como da responsabilidade pessoal de cada um. Cada um responderá por si mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, muitos, aleluia, entendem esta última frase, aleluia, no sentido, aleluia, da participação, aleluia, de todos os pecadores e que viveram no pecado de Adão, traduzindo, no qual todos pecaram. Amém? Amém. Quando Jesus, é aquela história, cajado e óleo, óleo e cajado, por conta do hematoma na alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando aquela mulher chamada Maria Madalena, ela foi uma mulher abençoada, irei, bem-aventurada, bendita entre as mulheres, assim como Maria. Só que de uma forma diferente. Era uma mulher que vivia em prostituição. E foi levada diante de Jesus em pleno ato de adultério. Eu não sei, só Deus sabe por quê, né? A história aqui é totalmente diferente. Tem 4 fitas marcadas aqui. E eu não entrei nem do lado dela. Eu entrei numa frase que está escrita aqui. É onde está a Bíblia. Está aqui nesta literatura. Deus manda fazer aqui. Amém? Amém. Não é carta marcada. É palavra, porque Deus cumpriu aquilo que eu. Glória a Deus. E quando aquela mulher chega, o que acusam ela, Jesus interroga os mesmos acusadores. Levanta a cabeça, mete espírito na areia, ordeniu, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Aí olhou mais velho, fala dos outros mais novo, e cada um soltaram as suas pedras. Ela passou morta, apedrada. Apedrejada até a morte. Começou pelo mais velho, terminou com o mais novo, né? Sem dúvida o réu estava ali naquele meio. Jesus, quando termina de escrever, ele olha para aquela mulher que diz assim: mulher, inteira que os acusadores. É quando ele abre a boca para falar, não tem que escrever na areia. Ela olha para aquilo. Não sei, Senhor, se for. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condenarei. Agora vamos para a receita. Isso daí é o medicamento, né? Vamos para a receita agora e o resguardo. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condenarei. Vais em paz. Olha lá a receita. E o resguardo, não peques mais, não faça mais o que você está fazendo. E aquela mulher se tornou, e uma mulher prostituta, a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Diga amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Ela deixou de ser maldita para ser bendita. Mas por quê? Parou. Provérbios 28, 13 diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará misericórdia da parte de Deus. Aleluia. Deixa! Aleluia, glória a Deus. Pegou até hoje, foi. Não peque mais. Esqueça esse maldito quando disser. Deve falar com você em tal canto hoje. E digo, procure outro destino. Não deixe o diabo tomar a sua salvação. Para mim, a sua carne, ela é como uma dor. Leita no dente. E você botará o perfumezinho e ele para. A salvação é eterna.
é para todos nós. Amém? Amém. Muito bem. Aí quando nós prosseguimos, aleluia, no que diz com respeito a essa atitude que Paulo ele fala no versículo 12, aí no versículo 13 ele diz assim, porque até, aleluia, ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando não há lei. E da parte de Deus que vem também pela graça. Mas a graça reflete também a lei que Deus determinou para a salvação ou condenação. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Agora, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Veja bem, de Adão a Moisés, não refere-se a Noé, é a Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, veja bem, a descendência, que aquele que permanece no pecado, ele é descendente de Adão e de Eva. Amém? Glória a Deus. O qual, aleluia, prefigurava aquele que havia de vir, quer dizer, Jesus. Ali o homem pecador, Adão, aguardava-se o Salvador, que perdoa o pecado, Jesus. Subsídio do versículo 14 diz assim: Adão, seguido em Gênesis capítulo 1, versículo 5, e em todo o capítulo, o primeiro homem, cujo nome significa homem, ou ser humano, em Gênesis 2 e 7. Paulo o considera como pai e representante da humanidade e, consequentemente, como aquele que, com a sua desobediência, introduziu todos no pecado e na morte. Paulo o põe em contraste de novo, aleluia, levando a entender, glória a Deus, com o princípio e o modelo de novo ser humano, e traz para com ele a salvação da alma em sua vida, criada em uma nova solicitude pela justiça e na vida também, como Paulo falou em Coríntios, porque Deus corrigiu a ele também na igreja de Coríntios. Porque quando, não vai pensar que quando Deus fala para fora, através de alguém, ele não tem falado para aquela pessoa não. Ele fala primeiro. Ele fala primeiro. A navalha, ela só tem um lado. Tem gente que diz assim, né? Se o plano tinha a língua feito navalha, pode cuidar do lado. Não é mentira. A navalha só corta de um lado. Agora, a laminadade reta, ela corta de dois lados. Esquerda e direita. É igual a língua da serpente. Pode olhar. E ela não é assim. Assim são os pecadores que pecam e negam que Deus. Pois no motivo de ela e de Adão. Um saiu culpando o outro, terminou na serpente. A serpente saiu. Não, eles comeram porque quiseram. E não é assim não, irmão? É ou não é? É assim, minhas filhas. Cada um faz o que quer, porque quer. Botaram uma arma na sua cabeça? Não. No seu peito? Não. Uma faca? Não. Eu fui espontânea vontade porque eu estava com o corpo estava precisando. Aí sujou o templo de Deus. Que não te misture com os prostitutos nem com as próprias. Sede santo porque ele é santo. Quando ele convide a Paulo, sede santo, Paulo, porque eu sou santo. Chega Pedro e diz a mesma coisa. Pedro,
Seja santo porque eu sou santo. Santifica-te. Mas, santo comendo pegando varinho, os discípulos de Jesus comiam de tudo que podia. Inclusive Jesus também comia. Junto com os seus discípulos. Mas o que era prioritário a comer. Será que Jesus não teve alguma oferenda sobre ele? Sim, claro que sim. Poxa, o diabo doido para destruir, ele não tinha ali nem, né, irmão? Para derrubar. Mas ele é Deus. Como ele disse a Tiago, a ninguém eu tento e por ninguém eu sou tentado. A ninguém eu tento e por ninguém e por nada serei tentado. Tiago capítulo 1 diz que pelos nossos olhos nós somos tentados. Né? Você já pensou um corpo carnalizado no vício do prazer sexual? Isso é em rede mundial. Vai para a praia, tem de tudo como de carne no açougue. Não é assim? É verdade. Nós podemos tocar? Não, porque se eu quero separar, deixa eu doar a galinha. Que seja galinha, porco, eu boto no cabelo. Mas o seu é aquele. Não vai atrás perdido dos outros, não. Pode se queimar. E a queimadura de Deus, ela fica mostra. Porque ele tanto se sofre e não aprende. Porque é desobediente, como Eva e Adão. E o que é que acontece com isso aí? Nós vimos que a irmã aqui falou sobre o sofrimento do filho na terra. E por misericórdia de Deus, eu creio que Deus usou outras pessoas, e eu disse a ela que descansasse. Que Deus estava tomando uma providência para tirar ela daquela situação. E Deus tocou. Mas só que a gente não pode usar para Deus não. Ah, é? Te dê liberdade para tu te dedicar-te a mim. Tirei tudo o abismo que estava, o perigo que corria, da boca do lobo, né? Da jaula dos leões, e te coloquei em lugar seguro, e tu escapaste. Então farei diferente, e tu voltarás a gemer em vez de cantar. Glória a Deus. Aleluia. Deus não tem ninguém por enganado. Ele primeiro adverte. Ele primeiro anuncia. Ele primeiro chama a atenção. Não faça tal. Não vá por aí. Não diga isso. Porque o Espírito Santo está nos corrigindo sempre. E por que ceder tanto aos prazeres? Por quê? Ah, mas o que eu tenho não me serve. Então, procura tua direção. O que está fazendo não está certo. Não pode. Não pode servir a dois. Escolha um. E o que quer dizer com isso? Jesus casou e descasou a casamento que Jesus não deu. Que Deus não deu. Amém? Amém. Não deu. Foi atrevimento. O que aconteceu comigo? E não deu certo. Porque Deus não estava no projeto, irmão. Deus não estava no negócio. Ele não me permissão, eu não fazia vontade, olha, a carne. Me agradava do produto. Este aqui é o que eu vou levar, o filé. Mas 2 anos para cá, mas é jogado para eu. Sério, não é assim. Vou lhe dar um prato, a comida, o garfo, a faca, e você vai fazer os seus prazeres lá. Meu Deus, por quê? Muito difícil.
Aqui em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, ele fala sobre, aleluia, a sentença do pecado. Capítulo 6, versículo de número 23. Glória seja dada no nome do Senhor nosso Deus, que faz referência, aleluia, ao versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, que nós estávamos lendo agora. Diz assim o versículo 23, porque o salário do pecado é a... Não brinque com Deus, não duvide de Deus, não zombe de Deus. Caminho largo, irmão, nos faz perder a direção. Caminho largo, pastor. Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é estreita. Não entra de dois, não, é de um em um. E ninguém vai esconder para todo mundo, não tem ninguém. Veio. Vamos lá. Amém, irmão? Amém. Porque o salário do pecado é a morte. Mas ainda é esperança, viu? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, há uma saída, não é? Já pensou se eu fosse repetir os pecados quantas vezes já tenho morrido? Tem muita forma de a gente morrer espiritualmente, adoecer, Deus colocar a gente no castigo. Porque Ele não é Pai, não? Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é justiça. Uma dor que não para, uma enfermidade que não tem cura, tem muita forma de Deus trabalhar na vida da gente. E Ele dizendo, de vez em quando Ele mostra, está vendo aqui daqui? Porque não me obedeceu, está dizendo a mim. É passando por isso, porque tu não me obedeceu. Agora, sofrerás as consequências do teu pecado. Por isso que não é bom a gente ser isso assim tão fácil. Não importa o valor do dinheiro não, porque dinheiro não vai comprar a tua salvação. Não, a salvação já está paga com o sangue carmesim de Jesus Cristo. E nenhum dinheiro, nem ouro, nem prata, cobre. E o que existe, por incrível que pareça, dentro do meio, estou falando do meio geral, né? 10% do início está mercado prático. E é isso, é muito. Tem a prática do praticar, a prática do olhar e do pensar, a prática do querer. Jesus disse, o homem olhar para uma mulher, não pecou. Mas se ele olhar outra vez e desejar, já pecou em si mesmo. Analise coabitar, que significa fazer sexo com aquela pessoa, uma mulher. Aplicar a palavra bem dentro, e correto. Amém? Amém. Entendeu, irmão? Estão entendendo? Então, glória a Deus, né? Muito bem, nós fazemos aqui uma leitura no capítulo de número 5, a qual meu Deus me concedeu através de uma literatura desse palavra. Encostar naquele hino que eu cantei, de número 318, sou soldado. Soldado não pode vacilar. Ele está de prontidão e de vigília. Porque o adversário está em volta. É como se uma guerra, material pessoal. Porque aqui, Paulo falou, lá no capítulo 6, versículo 10 e 20, ele está falando lá em Efésios, aleluia, que é da batalha espiritual. É diferente. Porque quando alguém vai pecar, o Espírito Santo de Deus primeiro comove. Não diz, não faça. Não tem nenhum prazer. Deus não permite. Quando Deus permite, até no sonho acontece. Mas quando Deus não permite, não há Deus. Pode fazer tudo. Amém, irmão? Amém. Maravilha. Nós falamos sobre a justificação pela fé em paz. Se lembra dessa palavra, viu?
em paz com Deus. Quem vive em paz com Deus, aleluia, sempre será justificado pela sua fé em Deus e em Jesus Cristo. Amém? Amém. Qual é a justificação de Deus? Senhor, eu não sabia. Teve misericórdia de mim, seu pecador. E não se aborrecer, porque eu vi uma palavra que está escrito no livro sagrado. Não importa que ele foi transmitido por Edinho Macedo, por pastor Ailton, pastor José Carlos, José Roberto, não importa. Pelo irmão que estava embaixo do cigarro de droga, não importa, irmão. A palavra de Deus ela é uma só, não muda. Amém, irmão?